Vamos falar do Cruzeiro aqui na turma do Bate-Bola. Emerson Pansieri tá na área. Fim de semana tem um jogaço. Cruzeiro e Palmeiras no Gigante da Pampulha com casa cheia. Alô, Emerson Pansieri. O Cruzeiro já prepara, Cirilo, uma grande festa antes do jogo. Sabemos que há toda uma ideia do Cruzeiro, né? Fazer aquele realmente trabalho ali com o torcedor, a pirotecnia antes do jogo, enfim, para que possa passar força a equipe dentro de campo para buscar um resultado que vai ser difícil pra caramba, mas o apoio da Nação Celeste vai ser fundamental. Sendo assim, todos os ingressos comercializados, o que tem gente, ô Cirilo, o que tem gente que manda, seu Pansieri, consegue o ingresso pra mim? Troca a foto do perfil do WhatsApp pela frase, não tenho ingressos. Ô Pansieri, vê se lá o Cirilo tem um par de ingressos pra mim na turma do bate-bola. Ô, gente, não tem não. Você tem aí, Cirilo? Não tem não, tem? Não tenho ingresso. Não temos ingresso. Então essa é a realidade. A torcida comprando tudo, é Mineirão lotado, é o tamanho da partida que vem pela frente entre Cruzeiro e Palmeiras, jogo fundamental pela ponta da tabela. E sendo assim, Cirilo, para começar a atualização do que foi o dia na Toca da Raposa, dia de reapresentação, após aquele empate ontem com a União de Santa Fé. Cruzeiro já estava fora da Copa Sul-Americana, o jogo foi muito mais para cumprir tabela mesmo e dar ritmo a alguns atletas. E hoje, uma boa notícia para o técnico Leonardo Jardim, o mister. O Wanderson trabalhou normalmente. Ele já tinha dito na entrevista ontem, após o jogo, que o Wanderson chegou a fazer 2 janelas de treinos. Já tinha feito 2 janelas de treinos. Hoje foi uma janela inteira com os companheiros, participando de forma integral da atividade. O que isso significa? Que há uma chance muito grande, Cirilo, do Wanderson ser relacionado para o confronto de domingo às 7h30 da noite no Mineirão. Cirilo. Edu Panzi, os impactos da possível e provável volta do Wanderson aos titulares do Cruzeiro no fim de semana, Edu. Não, se ele tiver 100%, que eu acredito que não esteja, né, por conta do ritmo de jogo, alguém vai dançar, porque o Wanderson vinha sendo titular e um cara de confiança pelo lado esquerdo do Leonardo Jardim. Mas a gente não sabe, né, qual que é o nível físico do Wanderson, quanto ele aguentaria, e isso conta muito. Se o jogador ele aguenta jogar até 60 minutos, você pode começar com ele. Se ele aguenta jogar menos que isso, aí já começa a ser um risco de você ter que mexer muito cedo, de trocar, fazer uma troca, queimar uma alteração muito cedo. Então isso tem que ser muito bem avaliado com o departamento fisiológico, o departamento físico do Cruzeiro, e obviamente o Leonardo Jardim tem esse grupo nas mãos, ele vai saber muito bem o que faz. Mas o Wanderson deixa aquele lado esquerdo do Cruzeiro muito forte, principalmente no jogo de recomposição, né? E o lado direito do Palmeiras é muito forte, né? Com uma dobra ali com o Mike, o próprio Estevão, enfim, não é simples jogar e marcar aquele lado do Palmeiras. A notícia é ótima, independentemente do Wanderson começar ou não, ele estar disponível para o Leonardo Jardim é uma ótima notícia. Siga, Pansieri. O Cruzeiro, então, para esse desafio tem uma baixa importante, que é o Vidalba. Vidalba não começou a partida de ontem, né? O Vidalba, ele entrou no decorrer do jogo. A zaga começou com o Jonathan Jesus e com o Gamarra. Mas para domingo, não tem o Vidalba. E aí uma tendência é ter o Fabrício Bruno com o Jonathan Jesus. Deve ser essa a formação de defesa do Cruzeiro. Tem ainda o treino de amanhã, tem ainda o treino de sábado, mas há uma possibilidade muito grande disso acontecer. O Jonathan Jesus já chegou a ser titular do Cruzeiro em outras oportunidades, em outras partidas, mas agora é uma chance real o garoto receber essa oportunidade. Cirilo. É a mudança importante também no sistema defensivo aí pro fim de semana, e o Vidalba tem jogado muito bem, né, Edu? Sem dúvida, cara. É um dos pilares, e justamente daquele lado esquerdo do Cruzeiro, o qual citei agora há pouco, que vai ter muita dificuldade com o lado direito do Palmeiras, que é muito forte também, mas fato é que é um duelo espetacular. Não é só o Cruzeiro que vai ter dificuldade com o Palmeiras, né? O Palmeiras olha pra frente, tem Caio Jorge, Matheus Pereira, pode ter o Gabigol, enfim, é um Cruzeiro que tá muito bem. Agora, é uma ausência que a gente vai ver agora, o quanto vai ser sentido ou não, porque vai depender muito do rendimento do Jonathan Jesus, que em determinado momento entregou, era titular, mas perdeu espaço justamente por conta do bom futebol que vem jogando o Vidalba. Primeiro assunto, vamos falar de Wanderson Pansi, ficou fora dos últimos 3 jogos, não atuou contra o Vila Nova, não atuou contra o Fortaleza e também não entrou em campo contra a União de Santa Fé na despedida sul-americana.
Mas voltou a treinar. Voltou a treinar e aí a grande expectativa é se o Wanderson ele vai começar o jogo contra a equipe do Palmeiras. Porque como ele ficou de fora desses 3 últimos jogos, né, Pio? Fica aquela dúvida na cabeça do treinador até se vai ter o rendimento total do jogador. Mas a boa notícia é que, pelo menos no trabalho desta quinta-feira, ele fez o treino de forma integral, né? E como ele fez o treino de forma integral, a expectativa é que a sexta e o sábado também seja assim. E aí tenha o Wanderson, que é titular com o técnico Leonardo Jardim, o Mister, para esse confronto tão importante na temporada, Pio. Vale liderança, o Cruzeiro enfrenta o Palmeiras no domingo, 7h30 da noite, no Mineirão, ingressos praticamente esgotados, mais de 61 mil ingressos com certeza vão ser vendidos. O torcedor do Cruzeiro, o torcedor do Cruzeiro ouviu o chamado, né, Pance? Essa é a palavra. Tá aí animado com o técnico Leonardo Jardim, então teremos um excelente público. Só para lembrar, Pance, vou pedir para você falar por que o Wanderson ficou fora, né, desses jogos. Foi uma pancada no joelho esquerdo em um treino na Toca da Raposa que o tirou, né, de combate, mas agora, pelo jeito, está melhorando. E é um jogador que vem atuando bem. Agora, se ele não jogar, se ele não atuar, será que pode ter uma novidade aí entre os relacionados, Pio? A gente pode esperar, né? Será? Mas eu acredito que ele vai ser relacionado. Não, que o Wanderson vai, mas pode ter mais uma novidade entre os relacionados? Pode? Não sei, tô te perguntando. E eu tô devolvendo a pergunta. Então tá, vamos falar do Marquinhos. Essa é a novidade. Por quê, ele tava achando que eu não entendi. É o Marquinhos. Então vamos falar do Marquinhos, porque todo mundo sabe, inclusive a gente noticiou aqui na Itatiaia, tinha um valor que o Cruzeiro teria que pagar caso ele atingisse mais um jogo. Ele fez 18 jogos, não é isso, Pance? Exato. E aí, se fizesse mais um jogo, o Cruzeiro teria que pagar 3,5 milhões de euros. Um contrato que foi costurado lá atrás no empréstimo com o Arsenal. E aí o Cruzeiro está resolvendo essa situação de uma forma importante, Pance. Dividindo o pagamento, né? Então o Cruzeiro tem a tendência de pagar o Marquinhos para ter o Marquinhos em campo. Se vai ser relacionado para o jogo contra o Palmeiras, vai depender desse acordo ser alinhavado, né? Se não for alinhavado, sinceramente, eu acho que não, porque aí ele vai incidir na primeira parte ali do contrato antigo. Mas o que já existe é que tem esse acordo verbal entre Cruzeiro e Arsenal. O Cruzeiro está aí pronto para adquirir os direitos econômicos do Marquinhos, e aí o contrato seria outro contrato, um novo contrato. Essa cláusula de compra em tese não existiria e o Cruzeiro poderia colocar o jogador aí para enfrentar o Palmeiras, seja como opção ou quem sabe no time titular, mais fácil, como opção, já que o Jardim já tem aí um time titular desenhado, né, Paz? Até porque ele passou pelo crivo do Leonardo Jardim, né, Pio? É um jogador que passou pelo aval do treinador do Cruzeiro. Eu considero bom jogador. Bom jogador. É bom jogador. Faz esse jovem. Faz esse lado de campo, né? Tem velocidade, tem força. Então pode ser aí que apareça. Vamos ver se vai destravar esse assunto aí pro fim de semana. E agora, vamos falar de Alexandre Matos. Muita gente perguntando, cadê o Alexandre Matos? Tá aparecendo pouco, tá falando pouco. Existe um motivo, né? O Alexandre Matos, ele não tem mais aquele papel de preponderância dentro do elenco do Cruzeiro. Acabou, então, o Pedro Júnior assumindo algumas funções ali que antes eram do Matos, por isso que o Matos não tem aparecido tanto. E aí, Pance, nessa situação toda, para um profissional que tem um nome no mercado, claro, né? Ele veio ao Cruzeiro sob a chancela do Pedro Lourenço, acabam aparecendo algumas possibilidades. E o Santos é uma delas. O Santos é uma delas. Tem uma outra equipe também, eu conversei com o Alexandre Matos, ele me falou que ele tem muita lealdade ao Cruzeiro, ao Pedrinho por ter aberto as portas para ele do Cruzeiro, mas óbvio, né, que ele está ouvindo propostas, né? E se for realmente da vontade do Cruzeiro, né, até do profissional deixar o clube, isso pode acontecer. Também se for da vontade do Santos em contar com o profissional, então vamos ver, né? A verdade é que há uma possibilidade bem grande realmente do Alexandre deixar o Cruzeiro, caso essa proposta ela seja robusta, se ela agrade também, enfim. Ele até me disse que algumas outras coisas podem acontecer. Uma sondagem ele recebeu, ele não me adiantou o time.
Mas quem sabe essa situação possa ser resolvida e o Alexandre Matos, que, como você disse, deixou de ser o protagonista do futebol, ele possa ir para outra equipe. É isso. Então tem essa situação envolvendo o Alexandre Matos. O Santos já buscou, segundo a gente apurou, o Matos para dizer que tem um interesse. O Matos vai ouvir aí então o que o Santos tem para oferecer, mas o Santos também sondou aí o Fabinho Soldado, que está no Corinthians com o bastidor turbulento lá, a saída de presidente. Então, são esses dois nomes aí que tem mais força, quem sabe, para assumir a cadeira que foi deixada por Pedro Martins, que pediu demissão do Santos. Pedro Martins, que já foi diretor de futebol do Cruzeiro. Emerson Pansieri, que estava pedindo likes no YouTube, agora traz mais notícias do Cruzeiro. Fala, Pansieri. Vamos lá. Falamos muito sobre a preparação para o jogo do Palmeiras. Vamos entrar um pouquinho em mercado, Cirilo? Sim. Porque é um assunto que está inclusive no nosso Instagram, né, no itatiaesporte.com.br, nosso site, e tem a ver com Alexandre Matos. Santos procura executivo de futebol e tem Matos do Cruzeiro na mira. Uma matéria que também tem a apuração do nosso Guilherme Pio, do Yuri Medeiros, que o Santos já procurou o Alexandre Matos. As partes ainda, né, não avançaram nada. E eu conversei há pouco com o Alexandre Matos. Né? Ele me falou assim: Pansieri, eu tenho um respeito muito grande pelo Cruzeiro, uma admiração muito grande pelo Pedro Lourenço, por ter aberto as portas do Cruzeiro para mim no ano passado. Então, assim, receber sondagem, todos os profissionais recebem. No caso, eu recebi também sondagem de outro clube, a não ser o Santos, mas eu tô aqui completamente leal ao Pedro Lourenço. Foram as palavras do Alexandre Matos. Então, o que acontece, Cirilo? Há um interesse, né, do Santos para esse cargo de executivo. Agora, será que vai ser o Matos mesmo? Essa é a grande interrogação, né? Ontem eu até falava na jornada que se o Cruzeiro contratar alguém, tem que ter o crivo do Leonardo Jardim, o trabalho do Pedrinho e do Pedro Júnior, e aí entra um trabalho do Matos também, né, do Alexandre. Mas, quando chega um clube, né, um interesse como esse que aconteceu do próprio Santos, eu acho que por todo o carinho que ele tem ao Cruzeiro, à instituição, a gente sabe que a ligação que o Matos, o Alexandre tem com o Cruzeiro é gigante, o Cruzeiro realmente, o Pedrinho abriu as portas para ele, eu acho que também balança o cara, né, de qualquer maneira balança um profissional que tá aí no mundo do futebol. Em instantes, as últimas, tem mais, Pansieri? Só para fechar aqui, a matéria está em construção, mas o Cruzeiro está adiantando com o Marquinhos a compra do jogador, 3,5 milhões de dólares, esse valor dividido, Cruzeiro pagando ao Arsenal.